Você sabe como se tornar um palestrante? Não? Então preste atenção que você vai conhecer em primeiro lugar a trajetória desse grande artista, que é um grande artista, palestrante, escritor, sabe tudo sobre esse tema, César Romão, e vai poder te ajudar também. Chegou a hora de termos uma conversa franca. Seja bem-vindo, César Romão, tudo bom? Prazer é meu estar aqui no seu programa, você que faz parte da minha família. É verdade. Quanto tempo a gente se conhece, Posso te né? chamar de sobrinha, porque considero seu pai um irmão. É verdade. E vocês, que casal lindo, hein? Sua esposa está cada vez mais jovem. Vocês dois estão excelentes. Parabéns, viu? Acho que é o amor, viu? É o amor, tenha certeza disso. É verdade. César, como começou a sua carreira? Antes da gente falar como se tornar um palestrante, primeiro você vai descobrir quem está do meu lado para você saber o que ele vai falar. Eu quero saber tudo sobre sua vida. Como começou a sua carreira? Isabela, eu escrevi um livro chamado A Semente de Deus, o qual eu quero, inclusive, deixar nas suas mãos aqui um exemplar. Ah, obrigada. Esse é o exemplar comemorativo dos 25 anos de sucesso desse livro. Ele está em 51 países hoje. Então, quero deixar a edição comemorativa. Hoje foi dia dos presentes, hein? Obrigada. Olha aqui, ó. A Semente de Deus. E os seus telespectadores o encontram em qualquer livraria do Brasil. Há 25 anos atrás eu escrevi este livro. E este livro atingiu uma venda fantástica na época. E aí as pessoas me ligavam e diziam assim: Romão, você só escreve ou fala também? Você não quer vir aqui contar a história do livro? Então, a minha carreira de palestrante, ela começou ao inverso, ela começou por causa de um livro. Que geralmente é o contrário, é isso? Geralmente é o contrário. Ah, primeiro faz palestra para depois escrever o livro da palestra. Exatamente. Entendi. Então, nessa trajetória, ao longo dessa trajetória, muitas pessoas falavam assim: Romão, eu quero fazer isso, como é que eu faço? Eu quero fazer isso, como é que eu faço? E aí eu tinha clientes que faziam palestras comigo e depois falavam: Romão, você tem alguém para indicar para vir aqui no próximo evento? Foi então que eu criei, há 18 anos, o treinamento para a formação de palestrantes. Treinamento para a formação de palestrantes. E esse treinamento, ao longo desses 18 anos, já treinou e já colocou no palco muitos dos palestrantes que hoje são referência aqui no Brasil. Consagrados também, além de você, né? Agora, o que precisa para ser um palestrante, na sua opinião? Qual é a sementinha que a gente precisa plantar para ser um palestrante? Existem algumas características que as pessoas precisam ter. Para ser um palestrante, você precisa de um conhecimento técnico no qual você seja referência, por exemplo. Então, você pode ter feito estudos, você pode ter feito um doutorado, um mestrado, pode ter criado uma tese que pode ajudar as pessoas, que pode ensinar as pessoas a viverem melhor, ensinarem as empresas a terem mais resultados. Então, você tem material para ser um palestrante. Certo. Você pode ser uma personalidade. Então, uma personalidade... Como Lars Grael, por exemplo, Exatamente, uma personalidade do esporte, aos quais eu já tive muito aluno dessa área, ainda tenho, e todos fantásticos aí, fazendo um sucesso danado. Então, você é uma personalidade do esporte. Aí você quer falar sobre a sua carreira. Ou quer compartilhar aquilo que você aprendeu na sua carreira, o que deu certo. Ou você resolve se especializar em algo. Então, fala: olha, a partir de hoje eu vou me especializar em um determinado assunto. E aí você fica uma referência naquele assunto. Certo. Fora isso, é muito difícil as pessoas conseguirem conquistar o mercado corporativo. O mercado corporativo ele é muito exigente, é um mercado que eu diria que todas as pessoas querem participar, porque ele é extremamente lucrativo. As médias de cachê hoje no mercado corporativo são respeitáveis. Então, você tem cachês hoje de 5 a 50 mil reais de palestrantes hoje. Então, todo mundo quer, né? Sim. Só que o palco, ele exige algumas coisas. Algumas coisas importantes. A primeira coisa que o palco exige é humildade. Palestrante que não tem humildade não tem chance de ficar no mercado. Pode até fazer uma, duas, três, mas na quarta... E vai ficar por aí. Porque este mundo, ele é um mundo fantástico. É um mundo que fascina. É um mundo onde você é tratado como um artista, um up de música sertaneja, um ídolo. Vão colocar carro para te buscar, suíte principal, né? Aquelas coisas todas que existem por trás desse universo. Né, exatamente. Um outro ponto é o seguinte: é necessário que você tenha um curso de oratória.
Eu sempre recomendo aqui no Brasil os cursos de oratória do professor Reinaldo Polito. Por quê? Porque você precisa de uma base para começar a aprender as técnicas que o meu treinamento tem. Certo. Então, você vai aprender comigo como roteirizar a sua palestra. Eu vou tirar de você as principais informações. Você vai aprender arte cênica, você vai aprender sobre palco, sobre mercado. Gesticular. Tudo isso, né? Esse você aprende na oratória. Ah, na oratória. Na oratória, lá com o professor Reinaldo Polito. Eu vou ensinar as pessoas a interpretarem os seus textos. Quer dizer, é praticamente um curso de teatro. Sim, tem com lá certeza. dentro. Como conquistar o mercado, como se vender no mercado, como lançar a sua imagem, porque tem um Fazer detalhe... seu marketing pessoal também. Exatamente. Porque às vezes a pessoa acerta tudo, aí erra na imagem, e aí não decola a carreira. Que é um dos pontos principais também, né? Tudo soma, Isabel. É um conjunto. Então, é uma sinergia de uma série de itens. De fatores. De fatores. Esse treinamento leva, em média, de 3 a 5 meses. É rápido, E, de uma normalmente, certa a forma, pessoa né? já sai fazendo palestra. Que legal. Inclusive, tem uma vantagem, né? Os clientes que já me levaram, então, quando eles pedem, Romão, você tem alguém? Então, de 18 anos para cá, eu tenho bastante gente. Tem bastante gente, Então, eu tenho indicado os meus alunos e eles têm ido muito bem. Que bacana. Você falou sobre interpretação de texto e eu vejo hoje em dia a meninada, os mais jovens. Na minha época, por exemplo, para eu fazer um trabalho de escola, eu tinha que pegar a Barça. Você lembra disso, né? Tinha que pegar a Barça e ler a Barça, grifar os pontos principais para poder interpretar e fazer um trabalho de escola. Hoje em dia, existe a facilidade do nosso querido amigo Google. Você joga no Google, aparece lá, resumo de fulano de tal. E em 4, 5 linhas já vem o resumo. Você acha que isso pode ser um fator negativo para quem muitas vezes deseja ser palestrante, por não conhecer muitas vezes esse mercado de interpretação? Existe uma característica no mercado de palestras, e ela vem crescendo, que é a cópia da cópia da cópia. Então, o contratante, o próprio universo corporativo hoje, que faz uma média aí de 150 eventos por ano, Bastante. ele sabe que é uma cópia. Assim como o professor sabe que o aluno Colou. pegou do Google, porque o professor, antes de dar a prova, ele mesmo vai lá no Google e vê as respostas que tem. Então, ele já sabe. Agora, é sempre bom, você que quer ser palestrante, não fugir das suas características, não deixar de ser você. É isso que eu prezo nos alunos. Quer dizer, você não vai deixar de ser você, você vai apenas aprender uma maneira de expor as suas ideias, o seu trabalho, né? organizar esse trabalho, porque você tem um tempo de palco, você vai aprender a respeitar esse tempo, você vai aprender mapa de palco, vai aprender a lidar com o seu público lá no palco. Eu acredito que hoje as pessoas que se preocupam muito em copiar, elas perdem tempo e mercado, porque isso não vai levá-las a nada. Entendi. É importante você resgatar as suas características. Mesmo que você tenha que fazer um trabalho, faça o trabalho, coloque lá. Peguei do Google, professor, isso aqui, mas eu interpreto dessa maneira. Pronto. É mais digno, né? Mais digno, para você mesmo. Com certeza. Você se lembra onde foi e para quem foi a sua primeira palestra? Lembro. Faz tempo? Minha primeira palestra foi aqui em São Caetano e só tinha uma pessoa. Sério? São Caetano? Foi no lançamento do livro A Semente de Deus, foi muito engraçado, foi num teatro aqui grande e só veio uma pessoa. E a pessoa não aceitou as desculpas do organizador, ela disse, eu vim aqui para assistir a palestra dele, eu quero assistir. Eu falei, então eu faço. E aí eu fiz a minha primeira palestra para uma pessoa só. E em São Caetano? Aqui no ABC, na cidade nem sabia. de São Caetano, no ABC. Nossa. Hoje, se você entrar no meu Face, que é Romão, facebook.com/Romão César, você tem fotos lá de públicos desde 100 até 3, 4 mil pessoas. Qual é o público mais difícil de conversar? Olha, não existe o público mais difícil. Nós temos 9 tipos de personalidades. Vamos falar quais são? Dá para falar? Algumas delas, 3 pelo menos. Você tem as pessoas que são desconfiadas. As 9 personalidades, elas foram estudadas pelo Enneagrama. Já isso é muito antigo, tem mais de 5.000 anos do Enneagrama. Então, só tem 9 tipos de personalidade. Se você conhecer os 9 tipos de personalidade, você sabe lidar com todas as pessoas do planeta. Ou seja, você não vai ter problema com o público. Exatamente, porque isso eu ensino no treinamento. Você identificar
qual é a média de personalidade daquele público. O tipo de pessoa que você vai falar, é isso? Por exemplo, você vai para Minas Gerais. Adoro os mineiros, tenho muitos leitores lá em Minas. E o né? pãozinho de queijo, você gosta também? Adoro, vou lá na Dona Lucinha, lá, a Thaís adora a Dona Bom Lucinha. demais. Então você vai para Minas, você vai falar para mineiro. Mineiro, ele fica olhando para você como se estivesse desconfiado. Mineiro é desconfiado. Mas ele está mesmo. É isso que você tem que entender. É. Então você tem que conquistar a confiança do mineiro. Para você falar para mineiro, você tem que ter um trabalho inicial de 5 minutos para conquistar a confiança dele. Entendi. Você tem pessoas que demonstram um super interesse na palestra. Então você tem que mostrar para essas pessoas que estão interessadas nos primeiros minutos que elas vão receber coisas preciosas. Se você não fizer isso nos primeiros minutos, você perde aquele público. Então é muito fácil você identificar. Eu, inclusive, junto com os meus alunos, eu sempre estudo os 9 tipos de personalidade. Às vezes você encontra algumas pessoas que são ego 12, 15, Ixi, né? Maria. Mas elas são muito poucas. Ainda bem, né? Senão ia ficar difícil, né? É complicado. Você falou sobre a Thaís e eu vejo sempre você muito unido com ela. Como é que funciona o trabalho em casal? Por exemplo, a gente está falando de palestra, mas hoje em dia está muito na moda as pessoas procurarem palestras para se manter em relacionamento. Até mesmo empresas, eu já vi palestrantes falarem sobre aprenda a se relacionar em equipe, né? Como é que funciona o trabalho de marido e mulher nesse sentido? A Thaís te ajuda nisso? Olha, a Thaís é parte da minha carreira. Eu devo muito da minha carreira a ela. Ela é uma esposa maravilhosa, temos uma família maravilhosa. A Thaís foi fonte de inspiração de alguns dos meus livros. Qual, você lembra? Tenho livros que são dedicados a ela. A Conduta Mágica foi dedicada a ela. Tudo Vai Dar Certo foi dedicado a ela. Que legal. Na Conduta Mágica, inclusive, eu a chamo de estrelinha, né? Então, fala, você, minha estrelinha, Thaís. Então, ela sempre tem uma participação muito grande. Com certeza. Isso é importante, sabe por quê? Porque se você for falar de relacionamento, você não pode ter casado 7 vezes. Se você for falar de trabalho em equipe, você tem que ter tido uma experiência com trabalho em equipe. Claro. Muita gente fala assim, Romão, você faz coach? Não, eu não faço coach. Eu faço mentoring. Por quê? Qual é a diferença? Qual a diferença? A diferença é grande. Por exemplo, Nunca tinha ouvido falar de mentoring, que é um mentor, né? O mentor. O coach, você pode estudar para ser coach. Você não precisa ter vivenciado a experiência. Entendi. O mentor não. O mentor é aquela pessoa que deu certo numa determinada área e você vai aprender com ela. Então, a minha carreira de palestrante hoje, ela serve como mentoria para quem quer ser palestrante. Legal assim isso. como a minha carreira de escritor. A referência é muito importante. Você deve ter uma referência quando você decidiu fazer um programa de televisão. Que tem uma referência. Então, você fala, pô, eu quero ser esta pessoa. Não, olha, na verdade eu vou te falar, eu nunca pensei em ser esta pessoa, mas, por exemplo, a minha referência no meio artístico é o meu pai. Eu tenho ele como referência, mas eu nunca parei para pensar e falar assim, eu quero ser um dia fulana de tal. Mas a minha referência de artista é o meu pai e o meu marido também. Você tem 2 referências maravilhosas. Tudo na vida, se você usar, eu chamo isso de lei da referência. Então, tudo que você for fazer na vida, você tem que usar a lei da referência. Sim. Por exemplo, menina, você vai no cabeleireiro. Quer saber se ele vai fazer um bom trabalho no seu cabelo? Olha o cabelo da mulher dele. É verdade. Se o próprio, né? Se o dela, olha o dela. Né? Porque normalmente, às vezes, o homem... Então, essa coisa da referência, ela funciona muito. Uma vez eu tenho uma amiga, ela falou assim, Romão, lembrei tanto de você, entrei no salão de beleza, olhei, a mulher dele estava lá, eu fui olhar o cabelo dela. Foi embora. Eu falei, mas eu fiquei, eu gosto dele. Quando terminou, eu estava igual a ela. Está brincando? A lei da Legal referência isso. é assim, se você quer aprender a escrever um livro, converse com alguém que já escreveu. Com certeza. Se você quiser aprender a fazer palestra, converse com quem já fez muita palestra. Sim, que tem e experiência. tem experiência para te ensinar. O que vale na mentoria é justamente isso, é a experiência. Muito legal isso. A gente tem fotos, queria colocar para vocês, do César Romão atuando como palestrante, como ele disse. Vamos falar um pouco. Você lembra onde foi essa? Lembro, sim. Olha o Raul Gil ali na plateia, olha que bacana. Olha o seu Raul. O Raul ali é o terceiro ao lado daquela menininha. Tô vendo, a ali. menininha. Raul Gil, meu querido Raul Gil. Um beijo para ele e toda a família. Esse aqui foi no Teatro da Polícia Militar, em São Paulo.
E como eu te disse, tinham acho que 700 pessoas nesse dia. O Raul Gil, inclusive, subiu no palco. Que legal. Eu até brinquei com ele nesse dia. Eu falei para ele, Raul, eu lavava seu Impala na Rua Madrid. É verdade? É verdade, é verdade. Tem uma Sério? história com ele. Ah, Aí ele subiu no palco e falou assim, agora me dá o seu endereço que eu vou à sua casa, eu vou lavar os seus carros. que legal. Mas por Eu que era você garoto, lavava o né? carro dele? Porque a Você gente era era menino? vizinho, eu era menino. E o Raul já era famoso, né? E ele tinha um Impala branco. Que era moda, Era né? até um prazer lavar aquele Impala branco, né? E antes dele sair para os shows, mesmo para o circo, de manhã eu batia na porta dele e pedia para lavar o carro dele. Que legal. Esse aqui é num clube em São Paulo. Parece São que só tem Paulo. mulheres. Só tem mulheres, é. Tem isso também. A carreira de palestrante, às vezes você fala para grupo de mulheres, grupo só de executivos, grupo só de presidentes Bem de empresa, segmentado. jovens. Aham. Eu faço parte do Via de Acesso, que é uma organização que integra jovens ao mercado de trabalho. Legal. Nós temos mais de 7 mil jovens lá. Que bacana. Normalmente a gente fala para esses jovens também. Tem mais fotos? Vamos ver mais São fotos. o público hoje, esse é para o Exército. Eu faço a parte motivacional das Forças de Paz da ONU. Que legal. Fiz 75 eventos para o Exército Brasileiro. Que bacana, pelo Brasil César. inteiro. Parabéns. Um treinamento de liderança. E eles precisam bastante, né? Olha, na realidade, Isabel, todo mundo sabe muito pouco sobre o Exército. Você sabe que as pessoas de maior força acadêmica que nós temos e as pessoas que têm um grau de formação internacional e de escolaridade dentro dessa determinada área de Exército, é o Exército Brasileiro. Ah, é? Nós estamos entre os melhores exércitos do planeta. E muitas pessoas Primeiro reclamam Estados tanto, Unidos, né? segundo o Brasil. Tá brincando? Eu faço até uma brincadeira, porque as pessoas às vezes brincavam aqui numa determinada época que o Brasil seria invadido pela Amazônia, né? Porque nós temos uma fronteira fraca. Então Sim. dizia, olha, pelo que eu conheço do Exército Brasileiro, Isso não vai acontecer. pode até entrar, mas sair não sai. É, boa. Nós temos grandes mentes dentro do Exército Brasileiro. Ah, legal. Tem mais fotos? Vamos ver mais fotos do César. Vamos ver. Ele atuando Tem como muita palestrante. faculdade, né? Tem muita universidade. Esse aqui é no Teatro Rebouças para a empresa KLA, 750 pessoas. O mote dessa palestra era qual? Você se lembra? Essa aqui é uma palestra de vendas. Aliás, as palestras de vendas são as que mais pedem. Eu ia te perguntar isso agora, de vendas. De vendas. Para motivar a equipe a vender. As pessoas que mais procuram o treinamento para palestrante, normalmente são executivos que deixam o seu cargo, um CEO que deixou aquele cargo, então ele tem um conhecimento acumulado, ele tem uma experiência para dividir, então ele passa a fazer palestras para tentar dividir essa experiência. Ou mesmo diretores de empresa, que esse é para o Rotary Internacional. Ah, o Rotary. Ou mesmo diretores de empresa que querem fazer palestras para os seus clientes, às vezes a pessoa não sabe como montar uma palestra da sua própria empresa. Entendi, aí você direciona. E aí a gente direciona e ele passa a rodar o Brasil aí fazendo palestras para os seus fornecedores. Que legal. Eu tenho a impressão de que nós brasileiros somos... Eu já trabalhei em agência de publicidade e eu me lembro de os publicitários que visitavam a nossa agência aqui no Brasil dizerem que os brasileiros, eles queriam levar estagiários brasileiros porque dizia que nós brasileiros somos um dos países mais criativos do mundo. Né? Como você vê isso no mercado de palestra? Você acha que a gente pode ser criativo, a gente pode sempre estar inovando, levando, por exemplo, incentivo a vendas de formas diferentes? Essa é uma coisa que vai te manter no mercado de palestra, a sua criatividade. A minha primeira palestra que aconteceu hoje é totalmente diferente e a que vai acontecer amanhã será diferente, a que vai acontecer daqui... Nenhuma é igual a outra. Não dá para ser igual. Por quê? Porque nós vivemos hoje num mundo muito veloz. Competitivo demais. Competitivo. Então, você tem coisas que desaparecem simplesmente hoje. É verdade. Você tem o Orkut, por exemplo, que atingiu 50 mil pessoas em 2, 3 dias e, de repente, ele sumiu. Você sabe que hoje cedo eu fiz uma análise de uma situação de rede social que antigamente você colocava a foto, as pessoas curtiam. Aí você fazia vídeos de 1 minuto, as pessoas curtiam. Aí fazia de 30, as pessoas curtiam. Agora, são 15 segundos de vídeo. Quer dizer, daqui a pouco vão ser 2 segundos, não é nem vídeo. Quer dizer, cada vez mais as pessoas buscam, através das redes sociais, coisas mais rápidas, não é? Rápidas e interessantes. Quer dizer, o quanto você é interessante em cima de um palco. O que as pessoas vão aprender com você.
Sim. Essa é uma Quanto pergunta... você vai segurá-las, né? Exatamente. Essa é uma pergunta que todo palestrante tem que fazer para ele. O que é que eu vou ensinar? Porque quem não ensina não fica muito tempo. Existem palestras também que são palestras de animação, né? Então já são mais shows. Sim. Isso tem muito também, mas essa parte de shows eu não faço. Não faz. A gente só faz o preparo do palestrante que tem conteúdo, experiência ou uma carreira que ele queira dividir com o público. Entendi. Muito legal, né, saber sobre tudo isso. Você falou sobre motivação. Na sua opinião, o que falta para o brasileiro para se sentir mais motivado com toda essa situação em que a gente vive? Civismo. Só isso. Não falta mais nada. Porque a nossa grande crise hoje ela é moral. Nós tínhamos a matéria Educação Moral e Cívica. Nossa, eu adorava. Eu falei outro dia aqui, né, menino? Você lembra? Era o EMC. Eu adorava. Uma das matérias que eu mais gostava de ter na escola. Eu me formei no Colégio José de Anchieta, foi onde eu fiz o colégio. No bairro da Vila Prudente, vizinho aqui. É pertinho. Eu nasci em Ipiranga. No Ipiranga, então conheceu lá estudei também. no São José dos Padres de Sion. É isso mesmo. Então, hoje falta civismo, sabe? Falta um pouquinho mais de amor à nossa pátria, porque quando você tem amor à pátria, você não para na vaga do deficiente. Quando você tem amor à pátria, você não joga uma latinha de refrigerante ou de cerveja pela janela na estrada. Quando você tem amor à pátria, você não passa no farol vermelho, você não para em cima da faixa. Então, tudo isso é civismo. Tem mais respeito. Essa falta de moralidade hoje no país vem do povo. E o político sabe disso. E ele faz parte do povo também. E ele aproveita. Exatamente. Adorei, César. Obrigada por ter vindo. Um beijo, Thaís. Está cada vez mais linda. Parabéns pela família. Muito obrigada. Vou deixar os contatos do César Romão aqui. Tem o site cesarromão.com.br, o Facebook, facebook.com/Romão César. Lá você encontra um monte de coisa. E no YouTube tem os vídeos também, né? Tem bastante. Aliás, quero deixar um abraço para o seu pai. Quero deixar um abraço para o Maurício. Para o meu sobrinho palmeirense. Tá certo? Quero deixar um abraço para ele. Dizer para o seu pai que outro dia eu achei uma foto nossa antiga lá no ateliê do De Carlos, que nós tivemos o mesmo alfaiate por muito tempo. Meu Deus do céu, De Carlos. Vou dar um ciúme no seu pai agora, pode? Pode. Gilberto, ó, De Carlos. Que legal. Nossa, você voltou no tempo agora. Obrigada, viu? Obrigada. Eu vou para um rápido intervalo e já a gente volta com uma reprise a pedido de vocês, telespectadores. Vamos saber sobre a saúde ocular. É rapidinho.